Aleluias. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos esperar alguns irmãos tá entrando. Em nome de Jesus. Aleluias. Vai deixando aí a sua paz do Senhor, deixando seus pedidos de oração. Aleluias. Esperar mais alguns irmãos entrarem. Aleluias. Paz do Senhor. Igreja amada. Aleluias. Paz do Senhor a todos, irmãos. Desde já, Ana Cláudia, paz do Senhor, tô te vendo, hein? Aleluia, me convida aí para aquele almoço, tô esperando, hein, Ana? Deixa Deus te usar, tô brincando. Aleluias. Hoje uma palavra abençoada, né? O Senhor falou forte em meu coração. E eu espero que o Senhor possa falar com você também nesta noite. Amém? Vamos estar orando. Prometo ser bem breve, né? E deixar que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de nós. Aleluias. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, nesta noite possa nos encher. Possa trazer nessa noite, Senhor, tranquilidade, paz de espírito. Possa trazer nesta noite, Senhor, a resposta a qual nós estamos esperando. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Venha falar conosco, meu Pai. Venha falar com cada um de nós. Oh, que o Espírito Santo de Deus, aleluias, possa nesse momento, Pai, adentrar em cada lar. Nos lares, Senhor, de cada família. Nos lares, Senhor, daqueles que estão enfermos. Nos lares, Senhor, da nossa família, lá no Brasil. Nossos pais, dos nossos irmãos, da minha família, Senhor. Nós te pedimos, livre os guarda de todo mal. Livre e guarda-os, ó Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa, aleluia, nos fortalecer nesta noite. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Hoje a palavra de Deus se encontra no livro de Salmos, de número 23. Vou ler apenas um versículo e depois nós vamos estar lendo alguns outros versículos da Bíblia. Mas o Espírito Santo de Deus irá falar conosco, amém? Mais uma vez eu peço, deixe aí o seu pedido de oração, deixe aí a sua, aleluias. Vamos estar lendo então em nome de Jesus, amém? Salmos de número 23, no versículo 4 vai dizer assim: E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Aleluia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem bem atentos, que eu creio que o Senhor vai falar muito conosco hoje. Aleluias. Esse salmo é um salmo de Davi, a qual ele expressa sua felicidade ao Senhor, dizendo no versículo 1 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje esse salmo ele é bem conhecido e por muitas das vezes a palavra, a Bíblia, né, ela fica aberta aí nas casas, em alguns lugares, estabelecimentos com esse salmo, pedindo para que o Senhor não deixe faltar nada em nossa vida, nada em nossa casa.
Mas o que me desperta a curiosidade, o que me desperta nessa palavra é que, aleluias, Davi tem a felicidade, tem a, a certeza de esperar no Senhor. Então ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso ele fala abertamente e claramente. Só que hoje, nos dias de hoje, trazendo para o século 21, o que nós estamos esperando, ou por muitas das vezes o que nós estamos fazendo, para ter essa certeza no Senhor. O que nós estamos fazendo para nos agarrarmos piosamente no Senhor e com todas as nossas forças confiar nele. O que nos move, eu posso dizer assim, o que nos move? A fé de esperar nele, ou por muitas das vezes o medo de faltar, ou o medo de faltar alguma coisa dentro da nossa casa. Só um minutinho, irmãos, que eu estou com problema no som. Minha esposa, por favor. Tá saindo o som aí. Aleluia. Desculpa, irmãos, tá bom? É que estava repetindo a minha voz aqui, eu estava ficando confuso. Aleluia. Então, vamos lá. O que nos faz mover é a nossa fé ou é o medo de faltar algo dentro da nossa casa ou de faltar algo para nos manter, eu posso dizer assim. Hoje, pelas circunstâncias a qual nós vivemos e por muitos homens na Bíblia, eu posso dizer que eles também tiveram medo. Mas o medo de quê? Davi está falando aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ou quer dizer, ele está afirmando: eu não tenho medo de nada, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo na peleja, o Senhor está comigo na alegria, o Senhor está comigo na tristeza. Davi está afirmando isso claramente. Mas nós, por muitas das vezes, o medo faz com que nós nos aprisionamos. Mas aprisionamos no quê? Como eu falei, muitos homens da Bíblia tiveram medo devido às suas circunstâncias, a qual realmente não seria fácil. Imagina só quando Deus aparece a Noé, fala com Noé e diz: olha, Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou inundar a terra e vou destruir todo ser vivente que habita na terra. Imagina só o que Noé pensou. Imagina só quando Deus fala com Abraão e diz: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina quando ele fala para Moisés: olha, Moisés, agora eu vou te fazer libertador. Moisés vai para o Egito, é criado, é formado lá e depois ele foge. Ele foge por medo. Por medo, todo mundo sabe que matou o soldado egípcio. E eles descobriram e contaram isso a Faraó. E ele ficou com medo de ser morto, ficou com medo de ser perseguido. Então algo fez com que ele fugisse daquilo. Só que Deus aparece a ele numa sarça de fogo que não se consumia e fala para ele: ó, Moisés, agora eu vou te enviar para libertar o meu povo. Imagina o medo que Moisés teve. O que Moisés não passou, e é esse medo que por muitas das vezes faz com que nós regredimos. É esse medo de não confiar, é esse medo de às vezes querer fazer, esse medo de perder algo que nos faz ficar presos, que nos faz ficar, aleluia, angustiados. Eu pesquisei aqui algumas coisas sobre o medo e o significado disso. No dicionário vai dizer: o medo, ele significa temor, ele significa ansiedade. Ansiedade irracional, o que é? Ansiedade irracional é algo que você não consegue controlar. E eu escrevendo isso, eu lembrei de muito tempo atrás, sabe quando acontecia isso comigo, e talvez você vai lembrar, lá quando eu morava lá no interior, morava no meio da roça,
E aí o pai ou a mãe dizia, olha, vai... E já era noitezinha, assim, 6, 7 horas da noite. Né? Não estava tão escuro, mas também não estava dia. E aí o pai e a mãe diziam, olha, vai lá na venda que faltou 1 litro de leite, ou vai lá na venda comprar alguma coisa. E aí, sabe que tem aquele lugar que você passa ali, mas passa, né, daquele jeito. E aí eu me lembro que quando eu ia era tranquilo, ainda era dia, dava para ver o caminho de volta, o caminho de ida e volta. Mas quando eu voltava já era escuro, já não dava para ver nada. E quando eu estava chegando naquele ponto, algo aqui dentro de mim, um medo irracional, um medo incontrolável, fazia eu suar frio, fazia travar as minhas pernas. Ah, aleluia, a minha visão embaçava, eu não conseguia nem gritar de tanto medo, nem pedir socorro, porque por algo que estava ali, não me estava me acontecendo nada. Mas eu tinha medo, um medo de passar por aquele lugar. E quando eu passava, por muitas das vezes eu passava olhando para o outro lado. Irmãos, mas correndo tanto, que se alguém passasse na minha frente, Jesus do céu, né? Esse era o medo que faz com que a gente, aleluias, não veja o que está acontecendo à nossa volta. Às vezes era escuridão, mas é esse medo que faz com que nós perdemos a nossa direção. É esse medo que faz com que nós não olhamos à nossa volta o que está acontecendo e às vezes não enxergamos o caminho que nos faz tirar da situação de desespero. É esse medo, aleluia, que por muitas das vezes nós, por ter, vamos imaginar o medo hoje de pegar esse vírus. E às vezes você teve com uma pessoa que foi contaminada. E você começa a sentir esse medo. Se não, será que eu estou também contaminado? E os sintomas é isso e aquilo. E pelo seu medo, o seu corpo gera esses sintomas. A qual você não está passando pela... Você não está contaminado, mas o seu medo faz gerar esses sintomas. É a mesma coisa nós aqui imaginarmos que não estamos com limão, mas só o fato de lembrar, quando nós chupamos aquele limão azedo, ácido, a nossa boca já saliva muito. Por quê? Porque dentro do nosso corpo está armazenado o quão o limão é ácido, o quão o limão é azedo. E isso faz gerar no nosso corpo uma situação que o nosso corpo reaja sobre isso. Então, se nós estamos sobre uma pressão, sobre o medo, sobre esse medo psicológico, sobre esse medo que nos aprisiona, o nosso corpo vai tentar se defender e nós não vamos conseguir ir adiante. Nós vamos ficar aprisionados de uma certa maneira que nós não vamos conseguir, aleluia, enxergar a saída na nossa frente. Aleluia, pelo contrário da fé, a fé, depois eu vou ler esse versículo, mas a fé é a certeza inabalável no que se espera. No que se acredita é verdadeira e inquestionável. A fé. Irmãos, nós hoje, no mundo também a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos compartilhando ou partilhando, nós todos queremos ir morar no céu, é fato. Nós hoje, por muitas das vezes, questionamos para Deus e pedimos, Deus, faz um milagre. E por muitas das vezes nós recebemos o milagre assistindo um vídeo, assistindo uma live como essa, assistindo uma pregação que já faz muito tempo que foi feita. Mas por que nós recebemos esse milagre? Pela nossa fé. A fé é o contrário do medo. A fé é a certeza daquilo que nós, aleluia, é uma certeza inabalável daquilo que nós acreditamos. Ou seja, em vez de a morte trazer para nós enfermidade, se o medo trazer para nós enfermidade, a fé vai trazer para nós cura. Cura, irmãos, aleluia. Quantos que foram curados do câncer
E o médico simplesmente disse, olha, você vai ter mais 3 meses de vida, 6 meses de vida. Mas pela fé de acreditar que ela vai continuar vivendo muitos e muitos anos, eu conheço hoje pessoas que foram curadas, que foram transformadas pela fé e não pelo medo. Aleluia! O medo, ele nos aprisiona e a fé nos liberta. Sabe, irmãos, eu me lembro que nos meus primeiros trabalhos, nos meus primeiros empregos, né? Eu posso dizer assim, todos nós, estamos no emprego, estamos num trabalho porque necessitamos. É verdade? Isso é verdade. Todos nós precisamos trabalhar. Mas pelo fato de ser o seu primeiro emprego ou de ser um trabalho novo, às vezes nós queremos mostrar serviço, queremos mostrar trabalho. E aí você está ali e você diz, não, eu realmente preciso disso, é o mantimento para a minha família, e você está com medo de perder o trabalho. E aí vem o seu chefe e vai dizer, olha, hoje você pode fazer uma hora extra, um overtime, assim. Não tem problema, hoje eu posso. Mas você está fazendo. É porque você tem a certeza do que está fazendo, é por medo de perder o trabalho. E aí amanhã ou depois ele vem, olha, hoje você pode fazer 2 horas a mais de overtime. E eu posso. Posso, sem problemas. E às vezes você tem o seu compromisso na igreja, se você tem o seu compromisso com a família, aí na outra semana vem o seu chefe e diz, olha, hoje eu vou precisar de você sábado e domingo. Você pode? Posso, porque você está com medo, você está sendo aprisionado. Aprisionado pelo trabalho, aprisionado, aleluia, por medo de perder e de não confiar em Deus. O medo é isso, é de não acreditar nas coisas que Deus pode fazer. Agora a fé é o contrário disso. A fé, aleluia, ela vai dizer, a fé liberta, a fé renova, a fé transforma e leva à vida. Quando nós, aleluia, precisamos, mas hoje eu tenho um compromisso, hoje eu tenho algo para fazer lá na igreja, eu que vou ministrar a palavra, eu que vou louvar, eu que vou limpar a igreja, eu que vou abrir, mas eu vou estar lá para fazer a obra de Deus. Não importa o que eu vou fazer, que seja para Deus, e o seu chefe chega e diz, olha, hoje eu vou precisar de você. Infelizmente, hoje não vai dar, porque eu tenho algo muito importante para fazer. Tem algo muito importante para fazer. Aleluias. Aleluias. E é essa fé que te liberta. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te achar com caráter. Se não realmente essa pessoa, ela é verdadeira, ela está aqui, ela não está com medo de perder o trabalho. Ela não está com medo de fazer isso ou aquilo porque ela acredita em algo e ela tem a certeza em algo. Hoje até estávamos conversando aí o pastor Cid. Hoje, se você for preencher, ele me falou isso, se você preencher um formulário aqui para qualquer empresa, no formulário vai estar escrito, você precisa, aleluia, você precisa de tempo para orar. E é algo muito respeitado hoje aqui na Inglaterra. Os muçulmanos, a não sei há quanto tempo eles param, mas eles param para orar 4 ou 5 vezes por dia. E são respeitados. Por que nós temos que ser aprisionados? Não, irmãos. Não. Use a fé. Porque a fé te liberta. A fé transforma o cativeiro em bênçãos. Transforma a maldição em bênção. E às vezes nós sentimos medo. E aí nós travamos, não conseguimos ir mais adiante. Às vezes não conseguimos, até então está tudo bem. As coisas estão boas, ótimo, glória a Deus. Mas quando você descobre que está com uma enfermidade e alguém te diz, olha, você tem tanto tempo de vida. O que te mata não é a enfermidade, mas é o medo de acontecer aquilo que o médico falou. Me disse isso, é verdade ou não? Muitas pessoas às vezes descobrem o câncer já quase no seu estágio e não sentiam nada. Descobrem uma enfermidade quase no estágio terminal, vamos dizer assim, e não sentiam nada.
Aí o médico aparece e diz, olha, você vai ter mais 4 dias, ou 5 dias, ou 1 mês, ou 2 meses de vida. E você vai morrer, porque no estado que você está é impossível. É impossível para os homens. E aí vai depender de mim ou de você acreditar ou não, ter medo ou ter fé. No que nós estamos acreditando hoje. No que nós estamos vivendo hoje. Estamos aprisionados pelo mundo. Pelo mundo, pelas coisas deste mundo, a qual são todas passageiras. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como eu falei, o medo, ele nos aprisiona, ele nos destrói, ele nos limita e nos leva à morte. Essa simplesmente é a tradução de medo. O medo que nos aprisiona, que nos impede de ser feliz. O medo que por muitas das vezes nós olhamos à nossa volta e não achamos a saída, que é tão simples. Porque temos medo. Nessa noite eu convido a você a duas formas de vencer a uma forma de vencer o medo. Aleluias! Você entregando o seu medo a Cristo. Você entregando, aleluia, a Deus. Certa vez eu ouvi isso e fizeram uma pergunta para um sábio. Olha, havia 2 lobos. Eu acho que muitos irmãos já ouviram isso também. E os 2 eram realmente fortes. E um era o bem e o outro era o mal. Vamos ilustrar, um era o medo e o outro era a fé. Os 2 haviam o mesmo tamanho, estavam com a mesma força, e perguntaram ao sábio qual deles irá vencer. E o sábio, sem pensar, sem titubear muito, ele disse: aquele a qual você alimentar, aquele a qual nós alimentarmos irá vencer. E nessa noite eu pergunto a você, qual nós estamos alimentando? O medo ou a fé? Estamos num país estrangeiro? Estamos. Às vezes não sabemos falar direito, não sabemos. Mas é em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós devemos depositar a nossa fé. Aleluias! E Mateus, aleluias, capítulo 25, do verso 14. Algo bem interessante que eu li e me chamou muita atenção. Vamos lá, Mateus, capítulo 25 e o verso 14. Vai dizer o seguinte. 25, verso 14. Mateus 25, 14. Porque isso é também, Jesus está falando a parábola dos 10 talentos. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Mas de sorte o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Versículo 19. E muito tempo depois, versículo 18. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí eu pergunto a você, por que ele escondeu? Por que ele não fez igual aos outros? Se um que foi dado a 5 granjeou mais 5. Se um que foi dado a 2 granjeou mais 2. Por que é esse que foi dado 1 talento? Escondeu, enterrou.
Ele havia a mesma capacidade, porque Jesus está dizendo aqui que foi dado conforme a capacidade de cada um. Mas por que ele enterrou? Porque teve medo. E é isso que nós estamos, por muitas das vezes, fazendo com os nossos sonhos. É isso que nós estamos fazendo com as nossas promessas. Estamos enterrando porque temos medo. Temos medo de, mas lá atrás eu era um pregador da palavra e devido às circunstâncias da vida, eu não quero mais isso, mas não quer por quê? Porque se negociou com o pecado e agora tem medo de voltar para a verdade. Por muitas das vezes nós encontramos um medo na nossa frente e como eu falei, o medo, ele nos deixa cego. O medo, ele faz com que nós não enxergamos o que está à nossa frente. E às vezes são coisas simples de se resolver, irmãos. Aleluia! Se você está fora, se você um dia foi um pregador, um levita e hoje tem medo de voltar, é muito simples. Peça perdão. Peça perdão e se arrependa. É isso. E o medo não deixa nós... não, mas eu fiz muitas coisas erradas. Eu fiz muitas coisas ruins. Jesus não está perguntando, ele não perguntou a ninguém. Ele simplesmente disse que não tem pecado, atire a primeira pedra. Se ninguém te acusou, mulher, eu também não te acusarei. Mas vai, não tornes a pecar. Jesus podia expor ali os pecados, mas não. Ele apenas perdoou. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Quer nos perdoar, só que nós temos medo. Temos medo de chegar e nos arrepender. Temos medo de largar as coisas desse mundo. Temos medo de conhecer a verdade. Temos medo de ser, aleluia, um homem bom. Com medo. Senhor Jesus, temos medo. Aleluia. Senhor. Quantos e quantos projetos, quantas e quantas promessas hoje estão enterradas no cemitério de pessoas que tiveram medo. Que tiveram medo de seguir adiante. Que tiveram medo de dar um passo. Que tiveram medo de sair da sua zona de conforto para enfrentar, aleluia. Ei, não tenha medo. Certa feita, a Bíblia vai dizer que Eliseu estava prestes a combater uma batalha. E havia muitos, mas muitos soldados inimigos lá na rua, lá fora. E aí o moço sai, vai lá fora e dá uma espiada, e eu posso imaginar tamanho medo a qual ele sentiu. Porque eu posso imaginar ele trêmulo, assim, olha, o senhor está vendo quantos soldados estão lá fora? Só que não, no coração dele ele estava tranquilo. A fé, a esperança que havia nele estava com certeza dizendo assim, não, nós vamos vencer essa batalha e vai ser uma das batalhas mais fáceis. Mas como? E aí ele ora e diz, Senhor, abra os olhos espirituais do moço. E aí Deus abriu. E ele pôde contemplar quantas carruagens de fogo havia lá fora e soldados. E é isso que o medo nos faz. Ele nos cega. É isso que o medo nos faz. Ei, irmão, não tenha medo. Se você estiver de acordo com a verdade, não há por que ter medo. Se você estiver de acordo com a palavra de Deus, não há por que ter medo. Então vai em diante. Não pare. Continue e prossiga. Aleluias. Hebreus, capítulo 11. Olha só o que vai dizer. A natureza da fé e exemplos tirados do Antigo Testamento. Mas enfim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Lembra o que eu falei da fé? Que você tem a plena certeza de que vai acontecer. E é a prova das coisas que não se veem. Então quer dizer que eu mesmo estando doente hoje, eu tenho a certeza que eu vou estar curado amanhã. Eu vou ter a certeza, aleluia,
de que eu vou estar sendo abençoado amanhã. Se hoje eu não tenho o que comer, mas eu tenho a certeza que amanhã o Senhor enviará alguém para bater a minha porta. Aleluias! Versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E é pela fé que entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, isso é forte. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Como assim sem fé? Sem fé mesmo, sem atitude. Aleluia, sem perseverança, sem acreditar, é impossível agradar a Deus. Como que Deus vai realizar um projeto? Como que Deus vai entregar a você uma promessa, algo que você está esperando há tanto tempo, se você nem acredita mais nela? Como que eu vou ser curado se nem em mim eu não acredito? Não, eu estou doente, eu vou morrer, você não está acreditando nem em você mesmo. Como Deus vai poder te curar? É pela fé, irmãos. É pela fé. É pela fé, entenda isso, é pela fé, é pelo aquilo que os olhos não vê. Se as pessoas nos chamarem de louco, glória a Deus, porque a Bíblia diz isso, que nós seríamos chamados de loucos. Aleluias por isso. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Conheço o nosso primeiro pastor, e eu aprendi muito, mas muito com ele, lá no Brasil. E às vezes ele estava passando por alguns momentos difíceis e ele dizia, eu vou lá no banco, eu não tenho nada na minha conta, mas talvez, vai que tenha a minha fé. Ele dizia, vai depender do tamanho da minha fé. E isso aconteceu comigo também, irmãos. Quantas vezes sem esperar entrava algum dinheiro na minha conta. Quantas vezes aconteceram coisas inexplicáveis que aconteceram na minha vida sem explicação. É difícil, às vezes é difícil a vontade de parar. Quem nunca desistiu, quem nunca parou? Quem nunca, aleluia, quem nunca se entristeceu com Deus? Ah, Senhor, mas eu estava esperando, eu estava tanto tempo esperando, mas... E aí você se sente com medo de ir adiante, com medo de seguir em frente, porque não aconteceu. Eu tive uma experiência, irmãos. Aleluias! Eu tive uma experiência que até hoje marcou a minha vida e não tem como não marcar. Aleluias! Lá no Brasil, nós estávamos ainda dirigindo uma congregação e o meu pai já estava bem debilitado, estava um pouco doente, estava se recuperando, mas nós passamos lá num domingo. Alguns irmãos já conhecem esse testemunho. Antes de ir para a igreja. E ele não estava se sentindo muito bem. Eu disse, pai, o senhor quer ir no hospital? Leva o pai. Enfim, eu peço para alguém lá dirigir o culto, abrir a igreja, não tem problema. E ele me disse, não, filho, tá tudo bem. E eu orando a Deus, pedindo a Deus para que cuidasse do meu pai, para que curasse ele, para que ele pudesse se libertar das enfermidades a qual ele tinha. Então, nós passamos a tarde com ele, eu, minha esposa, o Miguel, nosso filho, e fomos para o culto. Cultuamos a Deus, glorificamos, louvamos a Ele por todas as suas bondades, por todas as suas graças. E o meu pai naquele dia não quis ir no hospital. Ele disse, se amanhã não melhorar, você passa aqui cedo e me leva no hospital. E fica tudo bem. Eu, ok, pai. Então aconteceu isso, fui pro culto. E na segunda-feira cedo, por volta de 7:30 da manhã, meu telefone toca.
E a notícia era que meu pai já estava sem vida dentro da casa. Ele morava sozinho. E, sabe, aquilo foi como um choque para mim. E naquele momento eu tive medo. E quando eu cheguei, abri a porta e me deparei com ele ali deitado, já sem vida, eu questionei a Deus. Naquele momento eu fiquei triste com o Senhor. Eu queria até brigar com Deus, porque eu pedia para Deus, olha, por que o Senhor não cuidou dele? Por que o Senhor não curou? Por que tantos porquês? Então, o medo me fez, naquele momento, travar e não enxergar o que estava acontecendo. E aí, passaram alguns momentos depois, o Espírito Santo veio e falou no meu ouvido. E preste atenção, ele falou para mim, você pediu para que eu cuidasse dele, e eu estou cuidando. Você pediu para que eu curasse ele, e ele está curado. Aleluias! E naquele momento, a qual eu deixei de lado a minha raiva, a qual eu deixei de lado o meu medo, porque eu tinha tantos planos. E por algum instante eu pude pensar que meus planos tinham sido todos desfeitos, a minha promessa tinha parado ali. Só que pelo contrário, eu ganhei muito mais forças, porque eu entreguei o meu medo a Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor quis assim, amém. Eu estou aqui, seja feita a tua vontade, não a minha. E naquele momento nasceu dentro de mim uma nova esperança. Uma esperança de, sabe, irmãos, é algo inexplicável. Porque naquele momento eu pude ter a certeza que o Senhor estava cuidando do meu pai. E às vezes nós, por determinadas situações, nós deixamos de ir adiante. Nós ficamos com medo. Irmãos, tire esse medo. Entregue este medo a Deus. Entregue este medo a Cristo. Aleluias. Pela fé, como eu falei, no versículo 7 de Hebreus, capítulo 11, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ah, Senhor, são tantas coisas, irmãos. São tantas coisas que nos impedem de acreditar. A Bíblia vai dizer que se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai de lá e vem para cá, e um monte assim fará. Que tamanho que está a nossa fé hoje? O que tem nos aprisionado? Será que nós estamos aprisionados, estamos vivendo numa prisão material? E estamos esquecendo de que a nossa vida, aleluia, Jesus vai falar que nós devemos tomar cuidado. Não é de quem mata o nosso corpo. Nós devemos temer, não é quem mata o nosso corpo, mas sim quem é capaz de matar a nossa alma e o nosso espírito e levar para as profundezas do inferno. Jesus está falando isso. É esse cuidado ao qual nós devemos ter. E se nós não estivermos cientes e diante da palavra de Deus, isso pode acontecer. Então tenha medo, sim, tenha medo da mentira, tenha medo do pecado, tenha medo, aleluia, das fofocas e de tantas outras coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Você pode ter medo disso, temor disso, mas tenha fé nas coisas boas da vida. Aleluia, lá no Salmo, para encerrar, já estou encerrando. Salmo de número 91, outro salmo bem conhecido. Aleluias. Salmo de número 91. Olha só, este salmo, ele não diz quem é o autor, mas enfim, o salmista que eu posso imaginar, a certeza dele, a fé dele em saber em quem ele estava esperando, em quem ele estava guardado, porque ele vai começar a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Em quem nós estamos confiando? Será que é no homem, no nosso trabalho? Ou ainda nos nossos planos, nos nossos projetos? Aleluias! Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é como escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. A fé, irmãos, essa é a fé. Não importa quem vier. Quando Moisés avisa o povo que o espírito da morte iria passar, aleluia, no Egito, o que eles fizeram? Cingir as suas portas com o sangue do cordeiro. E nem uma morte adentrou a sua casa, porque tiveram fé, acreditaram. Acredite. Acredite em você mesmo. Você consegue, nós conseguimos. O que nos diferencia, irmãos, é a nossa intimidade com Deus. É isso que nos diferencia. A nossa intimidade com Deus. Por que as coisas não estão dando certo? Já paramos para pensar, para olhar? Deixa o medo de lado. Nós somos vencedores e tudo isso foi dado lá na cruz do Calvário. E aí eu imagino só, para encerrar, até Jesus, a Bíblia não diz, mas ele temeu. Porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Quando ele sendo Deus, ele vê o seu corpo sendo estendido na cruz. As suas mãos sendo pregadas por mim e por você. E ele disse, Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas porém seja feita a sua vontade. Por mais que a promessa, irmãos, às vezes seja dolorosa, acredite. Por mais que seja impossível, acredite. Porque o nosso Deus, o meu Deus, Ele é o Deus das coisas impossíveis. Aleluias. Não desista. Não desista de lutar pelos seus sonhos. Não desista de lutar pelos seus projetos. Não tenha medo, pelo contrário. Pelo contrário, vá em frente. Siga adiante. O que você tem que fazer. Ei, o que você tem que fazer para conseguir isso, faça. Nós somos merecedor. Nós acreditamos. Se nós acreditamos em Cristo que venceu o mundo, que nos entregou tudo, porque nós não conseguimos. Porque tantas outras pessoas conseguem e nós às vezes ficamos para trás. Não. Se Ele conseguiu, nós também conseguimos. Aleluia. Então não desista, não pare. Não enterre o seu sonho. Quantos projetos, irmãos, como eu falei, estão lá no cemitério. Quantas igrejas que eram para ser abertas e estão lá. Quantos milagres e não podem ser vistos. Quantos? Não deixe a sua promessa morrer. Não deixe o seu milagre escapar. Não deixe. Não deixe a sua família se perder. Não deixe, irmãos. Não tenha medo. Não tenha medo do inimigo. Não tenha medo do mundo. Não se conformeis com esse mundo, mas transformais. Transformais pela nossa fé, pela esperança de um mundo melhor. Acredite. Não pare agora, não pare, irmãos. Por mais que as dificuldades estão batendo à sua porta, não pare. Há tantos milagres que, se formos ver aqui no Novo Testamento, Jesus, da mulher que esperou tantos anos para ser curada do fluxo do sangue, do homem que não conseguia andar e quando as águas do tanque se movimentavam, alguém sempre chegava à frente dele.
Aleluias. Aleluias. Ah, Senhor. Ah, meu Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa reacender novamente a chama, o desejo de seguir, de correr atrás dos seus sonhos. Tire eles da gaveta e reescreva todos novamente. Não pare hoje, não pare amanhã, não pare, irmãos. Porque enquanto Jesus não voltar, Ele está nos dando uma nova oportunidade de ser vencedores e não perdedores. Acredite nessa palavra. E é assim que eu entrego essa mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus. E espero que o Senhor possa ter falado contigo nesta noite. Não pare, não desista. Se nós estamos de acordo conforme a palavra de Cristo, a palavra de Deus, aleluia, nós já somos vencedores. Mas eu sei que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Não pare, eu sou um milagre vivo. Eu sou um testemunho vivo de tantas coisas que Deus fez na minha vida, que eu tive vontade de parar, que eu tive vontade de abandonar tudo. Mas pela fé, junto com minha esposa, aleluia, nós conseguimos e vencemos. E é assim que nós vamos vencer este mundo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deixe aí os seus pedidos de oração. Vamos estar orando, né, por todos os pedidos de orações, esses que foram colocados aqui, os que estão ainda no caderno. E eu sei que neste momento, através da minha fé e da sua fé, se nós unirmos a nossa fé, aleluias, eu tenho a certeza que muitas e muitas coisas poderão ser realizadas em nossa vida. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, Pai eterno, nós te adoramos e te bendizemos. Obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado por ter falado conosco. Deus, que o Senhor possa reacender, reavivar a nossa esperança, a nossa fé, meu Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, Senhor, aleluia, as nossas obras são mortas. Ah, meu Pai eterno, que nós possamos, Senhor, tirar as vendas dos nossos olhos. Vestir, Senhor Jesus, a armadura, o capacete. Ah, Deus. E ir adiante, Senhor. Ir à peleja. Senhor, nós vamos conhecer a vitória após uma grande batalha. Nós vamos conhecer, Senhor Jesus, a alegria após uma noite de choro, de tristeza. Ah, Deus, mas nós sabemos que o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre esteve conosco. O Senhor está dizendo aqui para alguém nesta noite: ei, levanta-te, tem bom ânimo e vai, diz o Senhor. Às vezes as humilhações são grandes, as frustrações são grandes, mas não temas, porque o Senhor está comigo e contigo. Parecemos por muitas das vezes estar sozinhos. Ah, Senhor, mas neste momento, com esta pessoa, Senhor, que ela possa sentir a sua presença como nunca sentiu. Deus, aleluia, até pensamentos ruins passaram em sua mente. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus, neste momento, possa adentrar em seu coração, possa consolá-la, possa dar ânimo, dar força novamente a ela, Senhor, para caminhar mais 1000 milhas. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, atenda a cada pedido de oração que pela fé aqui foi colocado, Senhor. Porque nós sabemos que somente o Senhor é capaz de fazer grandes milagres. Que somente o Senhor é capaz de fazer grandes coisas, meu Deus. Ah, meu Pai, por esta porta de emprego, por esta vaga específica, Senhor, na empresa a qual tanto tempo esperam. Ah, Senhor, meu Deus, aleluia, por aprovar, Senhor,
esses papéis para a documentação, para aprovar, Senhor, esse financiamento da casa própria, este sonho, esta promessa a qual pessoas pelejaram tanto, Senhor. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos agir pela fé, meu Pai. Buscar primeiro as coisas de Deus, as coisas que vêm do céu, e o resto nos serão acrescentados. Mas Deus, sem fé, vai ser impossível. Nós devemos buscar as coisas que vêm dos céus e depois nos preocupar com as que vêm da terra. E o Senhor diz que se nós, Senhor, andarmos em obediência, as bênçãos correrão atrás de nós. E não nós correremos atrás da bênção, não, Senhor. Porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor prometeu, se o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ah, Deus eterno, transforma esse cativeiro, Pai. Como José, que estava lá na prisão, Senhor, que foi vendido, que foi lançado no buraco, e o Senhor fez grandes coisas na sua vida. Tem alguém que dizia, parece que eu estou parecendo como José. Não, mas ei, José teve um grande final. Porque ele não temeu, ele não teve medo, pelo contrário, ele entregou-se a Deus. E nessa noite eu te digo, entregue-se a Deus. Entregue-se a Cristo e Ele assim o fará. Não temas, persevere, acredite. Não desista. Não desista dos seus planos e dos seus projetos. Não tenha medo nesta noite. Pelo contrário, tenha fé. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. De todas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa, nessa noite, ainda continuar falando com você. Em nome do Senhor Jesus. E eu sei, irmãos, eu tenho aqui dentro de mim, aleluia, que pessoas através de hoje, o Senhor falou com você. Então acredite, não pare, vá em frente, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos estar orando sim, irmão, Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor e Ele assim o fará, amém? Eu tenho a certeza que quando nós colocamos tudo na mão de Deus, Ele sabe sempre o que é melhor para nós. O que nós devemos fazer é descansar no Senhor, como fala o Salmo 91. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos ter aí o resto de noite abençoada diante da presença do Senhor. Aleluias. Vamos estar, estenda as suas mãos. Aleluias. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, possa estar com todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma ótima noite, uma noite abençoada. Aleluia, na grandiosa paz do Senhor. Amém? Deus vos abençoe.